Se comprometa com você, com a sua vida, com o seu futuro. E esse assunto pode até parecer lógico e intuitivo, mas não é. É necessário uma real busca por autoconhecimento para a gente entender o quanto está o nosso comprometimento com a gente mesmo e o quanto a gente desperdiça o nosso tempo e, assim sendo, o planejamento do nosso futuro com entretenimento, com o achismo e opinião de outras pessoas, com a vontade de terceiros. A gente, como ser humano, a gente quer pertencer, é um senso de pertencimento que está dentro de cada um de nós. A gente quer pertencer a uma tribo. Só que, enquanto a gente não se conhece, a gente quer pertencer a tribos que já são conhecidas, ou seja, de pessoas que a gente conhece. Mas é preciso um real autoconhecimento para a gente entender qual é a nossa tribo, qual é o assunto que faz o nosso coração cantar e qual é o nosso ideal, para entender mais de perto o que é aquilo que nos motiva. Uma coisa que eu falo sempre aqui no canal é sobre você se alinhar para ouvir o divino dentro de você. Ou seja, não é nenhum ser que está fora, que está em outra dimensão, nenhuma pessoa, nem mesmo eu, nem quem você conhece, que vai te falar aquilo que você tem que fazer. O que você precisa é se alinhar com o divino que está dentro de você. E é muito fácil ouvir ele. Às vezes pode parecer difícil por causa de tanto entretenimento que a gente tem nos dias de hoje. Nessa era da informação, muitos estímulos de informação, redes sociais, programas de televisão, as conversas ao nosso redor, tem muita informação nos rodeando ao mesmo tempo. Só que quando a gente realmente se compromete com o nosso autoconhecimento, o nosso foco se estreita no divino que está dentro de nós. E a grande jogada é que esse divino vai além do intelecto, ele excede ao intelecto. Então, a gente precisa ir além do intelecto para realmente se alinhar com esse divino. E como que a gente faz isso? Exercitando a nossa capacidade de sentir a comunicação, sentir as sincronicidades, sentir que a nossa vida até então ocorreu tudo para nosso bem. E todas as coisas que ocorreram na nossa vida até hoje, que foram desagradáveis, nada mais são do que oportunidades de despertar. Todos os problemas, todas as dificuldades foram pontos de gatilhos para a gente olhar para a nossa própria existência e se perguntar novamente: o que eu estou fazendo aqui? De onde que eu vim? Para onde que eu vou? Qual é a moral dessa existência? Porque enquanto a gente não se pergunta e não foca o foco nisso, a gente fica levado pelo entretenimento. E as dificuldades que existem na nossa vida, nós mesmos manifestamos para nos acordar, nos despertar para a real essência e para o real motivo de estarmos aqui. E quando a gente começa a sentir toda essa sincronicidade e sentir novamente toda essa comunicação do divino que já está dentro de nós com a gente começa a se alinhar e começa a ouvir qual é o próximo passo. O que eu tenho que fazer a seguir? O que eu tenho que fazer nesse dia? O que eu tenho que fazer nessa semana, nesse mês e nesse ano? E a palavra-chave aqui desse título é comprometimento, se comprometer com você, porque foi exatamente essa palavra que veio até mim. Estava preparando um conteúdo para fazer aqui nesse vídeo e me perguntando o que eu devo fazer. E por uma intuição eu fui levado a um vídeo também aqui no YouTube que falava exatamente sobre isso. Sobre nos comprometermos, sobre você se comprometer mais ainda com você e estar desperto para entender tudo aquilo que faz o seu foco devagar, tudo aquilo que faz o seu foco se perder. E aí você abre o foco e perde novamente aquele estreitamento naquilo que você tem que fazer, na comunicação do divino que está dentro de você, te guiando e te alinhando a cada passo daquilo que você tem que fazer. E a ideia aqui não é eliminar os entretenimentos, você assistir uma série, você assistir um filme, você ouvir uma música, se divertir. Não, muito pelo contrário. É você estar mais consciente do seu momento de diversão para usar esses momentos de diversão para se alinhar ainda mais com a sua essência. Quais são os tipos de filme e de série que te agrada, que faz você se sentir bem,
que parece que te completa, que parece que conversa com você, informações que você ouve, que você vê nessas séries que te faz sentir melhor. Já é um indicativo muito grande te mostrando quais são os assuntos que faz o seu coração cantar e que você tem que colocar mais do seu foco. Em grande parte do convívio social existe a necessidade do ego, e é uma necessidade do ego mesmo, de entender sobre todos os assuntos, para estar totalmente versátil, totalmente comunicativo e sabendo o que falar sobre tudo. Uma necessidade puramente do ego. Por quê? O que nós precisamos? Nos atentar cada vez mais naquilo que o nosso coração canta e se especializar cada vez mais naquilo que o nosso coração chama. E é esse direcionamento que está sendo dado para você agora através deste vídeo. Assim como eu tive há poucos minutos atrás, antes de preparar o conteúdo desse vídeo. Eu preciso me comprometer mais comigo mesmo, com a minha verdade, com a minha essência, porque é exatamente aí que mora o mapa do tesouro. O tesouro para quê? Para prosperidade em todas as áreas da minha vida e para prosperidade em todas as áreas da sua vida. Se alinhar com o divino que está dentro de você e seguir as instruções passo a passo daquilo que você tem que fazer no dia de hoje, nos próximos dias. E quanto mais você faz isso, mais vai ficando claro essa comunicação. Só que essa comunicação não começa a ficar clara, não começa a ficar mais intuitiva enquanto você não se compromete com você de verdade. Enquanto o seu comprometimento está em agradar o outro, agradar a família, agradar um terceiro, agradar os amigos, os colegas, agradar o seu chefe no seu trabalho, agradar outras pessoas. Porque você aí tira o seu foco de atenção no divino dentro de você e começa a colocar o foco de atenção e assim sendo de adoração em outras pessoas. Use esse vídeo agora para se comprometer com você e com o divino que está dentro de você. É meu desejo, minha bênção que, assim como eu tive esse insight para fazer aquilo que o meu coração canta e alinhar com a minha essência e com o meu chamado, você também faça isso na sua vida. E quanto mais você faz isso na sua vida, mais aumenta o seu nível de felicidade e de alegria. Você é o primeiro beneficiado com isso e, consequentemente, a sua família, as pessoas que você ama, que estão ao seu redor, também são beneficiadas, porque você começa a se tornar um farol de luz, um farol de iluminação espiritual, de iluminação para as pessoas ao seu redor, simplesmente por se alinhar com a sua essência que está dentro de você e começar a ouvir, literalmente, cada passo que você tem que dar nos próximos dias, nos próximos meses e nos próximos anos. Tudo que a gente faz a primeira vez e começa a exercitar e a gente vai ficando melhor ainda. Para intuir, para se comunicar com o divino dentro de nós, também é da mesma forma. A gente tem que ficar prestando atenção para entender essa comunicação, que vem de todas as formas. Afinal, ele está em tudo. Então pode vir num sonho, pode vir através de uma pessoa, pode vir através da natureza, no cantar de um pássaro, mas você sempre vai ter um insight para fazer aquilo que tem que ser feito. E enquanto mais você se alinha e obedece a essas instruções, mais essa comunicação vai ficando forte e mais ela vai ficando palpável e perceptível aos seus sentidos. E esse é o objetivo, ficar cada vez mais perceptivo com a comunicação do divino que está dentro de nós. E esse real comprometimento com a nossa essência, que está aqui dentro de nós, faz com que a nossa vida comece a se transformar em uma vida de sincronicidade. Eventos que parecem aleatórios, mas se complementam para transformar e para fazer que a nossa vida seja maravilhosa. Então, qual é o próximo passo que você tem que dar? Eu não sei. E na realidade, só você pode saber. Quando você alinha o seu foco, a sua atenção em um momento de meditação, buscando claramente qual é o próximo passo que você tem que dar, certamente a resposta virá. Pode ser que veio através desse vídeo, pode ser que venha através de outro vídeo, não importa. Virá a resposta e virá o direcionamento. Se você acreditar e fizer desse jeito.
Se alinhe com a sua essência, se comprometa com você, com o seu futuro e com a sua vida. É isso que eu espero para você e eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo no seu coração, um forte abraço. Tchau, tchau.